Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Eliane. Deixa eu perguntar aqui se tem. Deixa eu ver se tem alguém. Não, por enquanto não tem ninguém, não. Nós demoramos um pouquinho, porque tivemos um probleminha aqui, um probleminha técnico. Uhum. Então, eu quero cumprimentar a todos que vão nos assistir essa noite. O tema de hoje é um tema muito importante. A nossa convidada é a terapeuta Vanessa. O seu nome é um nome diferente. Eu vou pedir até para você pronunciar o seu sobrenome, Vanessa. Vanessa Viegrates. Vanessa Viegrates. Isso. E a gente vai tentar trazer aqui algumas orientações sobre como lidar com o isolamento social. E nós somos pegos de surpresa por um inimigo que invadiu a nossa vida, sem que tivéssemos tempo de nos preparar para lidar com ele, não é mesmo, Vanessa? É verdade, é verdade. E você sabe, Eliane, que eu tô fazendo um exercício muito difícil. Eu tenho convidado as pessoas a fazerem esse exercício comigo, a olhar com um pouquinho de amor e de benevolência para esse inimigo, né? Porque, na verdade, eu acho que ele veio nos ensinar muitas coisas. Né? É verdade. A gente tem que refletir muito sobre isso, porque a gente enxerga o lado ruim dessa pandemia, do isolamento, mas a gente também tem que enxergar o outro lado, que é a reflexão que ela tem nos proporcionado. Não é verdade? É isso mesmo. Eu acredito assim que quando a vida vem de uma forma tão intensa e de uma forma tão imperativa, né, e vem nos mostrar a sua força, nos tirando do lugar de controle, dessa ilusão que a gente tem, que a gente consegue controlar alguma coisa, que a gente é capaz, né, de segurar algo nas nossas mãos, aí vem a vida de uma forma tão, ao mesmo tempo que é tão drástica, mas tão amorosa, vem nos mostrar que, na verdade, nós não temos esse controle todo, né? E que nós precisamos parar. Isso não foi um desejo nosso, isso foi uma ordem, né? E que veio sobre toda a humanidade, não é sobre os nevenses, os brasileiros, os americanos, não tem uma classe especial nesse caso, o mundo parou. E eu acredito que quando vem algo de uma forma tão intensa, é um chamado para uma reflexão e para uma mudança, né? E no começo, todos nós assustamos muito, acho que ainda estamos muito assustados, mas eu acredito que nós estamos aí num movimento de compreensão do que o vírus veio nos mostrar e que nós precisamos aprender, né? Sim, é verdade. Eu vou dar um recadinho aqui, informar que eu já encaminhei o link, tá, pessoal? Para quem me acompanha aí pelas redes sociais, para quem me acompanha pelo WhatsApp, eu encaminhei para vocês o link, é só vocês acessarem o link para poder se conectar aqui conosco. Tivemos que parar de forma abrupta, não foi mesmo? Nós fomos obrigados a sair da nossa zona de conforto, fomos jogados em um mundo obscuro, com uma pandemia sem data assim para terminar. E nem todos estão preparados para lidar com a perda dessa liberdade. E ser livre é uma condição conquistada pela humanidade, mas assim, ela era pouco entendida por nós. Agora eu acho que nós perdemos essa liberdade, que nós estamos valorizando o quão importante é essa liberdade. Então, hoje nós vamos falar dos aspectos emocionais do isolamento social e suas consequências, para a gente aprender com a terapeuta Vanessa como lidar com esse isolamento social, porque eu acho que todos nós estamos tentando aprender a lidar com esse isolamento, né? A gente não estava preparado, então tudo que nós não estamos preparados para lidar, a gente vai aprendendo aos poucos. É isso mesmo. Então, Vanessa, eu queria que você assim, abordasse primeiro quais são esses aspectos emocionais, essas consequências que o isolamento social tem causado. O que as pessoas
tem assim, procurado, né, a sua terapia, quais são esses aspectos que você tem identificado? Sim, é muito interessante quando você fala sobre a perda da liberdade, né? Nós, seres humanos, almejamos a liberdade, desejamos e fazemos tudo para tê-la, né? Só que é muito interessante que quando a gente tem nas nossas mãos a liberdade, nós não conseguimos entender o valor que ela tem, né? E é só diante da perda que a gente, da falta, da escassez de algo, que a gente consegue perceber a importância. Mas, ao mesmo tempo, eu começo a perceber que nós também temos muita dificuldade em lidar com essa liberdade. Eliane, porque se você for parar para pensar nesse momento, nós temos muito tempo livre e uma liberdade para fazer o uso desse tempo, né? De forma que antes nós não tínhamos. E também nós não estamos sabendo o que fazer com isso, né? Então, no primeiro momento, quando chegou a notícia que tudo estava parado, né? Imagina uma coisa como essa, shopping parar, Nova York parar, né? Fechando tudo, a gente nunca viu uma coisa como essa. Então, no primeiro momento, eu percebi que nós começamos a sentir muito medo. Medo da morte, medo do amanhã, né? E aí eu acho que tem uma primeira coisa que nós, seres humanos, tivemos contato, que é o medo de morrer, o medo da finitude. Quem está preparado para isso, né, Eliane? Pensar sobre a morte, a gente evita isso a todo custo, né? Eu acho que esse é o maior pânico que a pandemia trouxe, o medo de morrer, a insegurança e a incerteza do futuro. Sim, e aí o medo da nossa morte, né, porque colocou em risco a nossa vida e das pessoas que nós mais amamos, né, a nossa família, os nossos amigos, né, então nós precisamos, foi um momento assim, que esse susto veio para colocar em ordem algumas coisas dentro de nós, nos deu um senso de prioridade e de importância, porque nós temos as pessoas que nós amamos, nós tínhamos com muita facilidade o acesso a elas. Mas em um momento, abruptamente, foi cortado esse acesso. E aí? E agora que a gente tem tão perto, mas ao mesmo tempo não pode tocar, não pode sentir, e aí a gente precisou repensar, né? O que a gente tem feito com os relacionamentos humanos? O que nós estamos fazendo com o contato? O que nós estamos fazendo das nossas relações? O que seria, né, da nossa vida se nós não tivéssemos mais nada disso que nós temos hoje, né? Se essas pessoas que são tão valiosas para a gente já não estivessem mais presentes na nossa vida, né? E aí isso nos colocou para refletir sobre a importância da vida, a importância das pessoas, né? E num primeiro momento, muito medo, pânico, estresse, o que fazer, né? Todo mundo realmente muito recolhido dentro de si mesmo, né? E hoje eu acho que passados 3 meses, né? Eu sinto por aqui que as pessoas estão um pouquinho mais calmas, né? No que tange a questão daquelas emoções que se afloraram de uma forma tão intensa, estamos um pouquinho mais adaptados com o fato de termos que ficar em casa, de não podermos abraçar, de não podermos tocar as pessoas. E estamos começando a fazer um movimento interno, Eliane, muito importante, que é olhar para as nossas questões, para aquilo que às vezes uma vida inteira nós passamos negligenciando. E agora não há mais como negligenciar, porque é como se a vida nos colocasse diante de nós mesmos para olhar como nós estamos vivendo até aqui. E não tem mais nenhum subterfúgio, nada que nos impeça de olhar. E aí que as pessoas estão chegando ao consultório. Porque, desculpa até te interromper, é porque a gente vivia no automático, não é, Vanessa? Sim, sim. A gente vivia no automático e parece que a gente estava deixando a vida seguir nesse automático. Veio a pandemia, aí a gente não pode mais ter contato com as pessoas que a gente ama, com os nossos familiares. E aí a gente começou a refletir, para que a gente vive nesse mundo todo? Para que essa correria toda? Por que a gente se permite viver no automático? Aí a gente começou a sentir falta de ter esses contatos, principalmente de estar com a família,
que é tão importante, né? Então, nós vamos precisar descobrir essas estratégias internas para a gente reaprender a viver. E o que eu fazia e como fazia parece mais não ter sentido. A sensação pode ser assim, a de desespero, pois nem todos estão preparados para lidar, né, com essa perda da liberdade. Mas essa reflexão, ela foi muito profunda e passado aquele pânico do primeiro momento, agora a gente tem um pouco mais de calma, como você mesmo colocou. O medo de morrer também, eu acho que a gente está perdendo esse medo, ficando mais, digamos assim, com mais esperança de que a gente vai ter que aprender a lidar com esse vírus, mas que é possível, sim, conseguir conviver com esse vírus até que seja encontrada a vacina e uma medicação. Uhum, exatamente. E eu percebo, Eliane, que o medo de morrer, então, nos colocou diante da vida, da nossa própria vida. E como que nós vamos viver daqui para frente. Porque passou o pânico inicial, né? E agora nós estamos muito mais reflexivos. E estamos conseguindo olhar agora para as questões que no primeiro momento a gente não conseguiu olhar, porque nós estávamos muito preocupados, né? Todos nós estávamos muito preocupados com as questões básicas de subsistência e sobrevivência. E depois é como se fosse a nossa vida é como uma cebola, né? São várias camadas. E aí a gente estava no primeiro momento, quando entrou a pandemia, estávamos na camada inicial. Como vou viver, o que vou comer, não vou mais trabalhar, como vou sobreviver. E aí a vida foi se encarregando de vir com as respostas, né? Auxílio emergencial, reorganizações financeiras, nós, enquanto profissionais, fomos nos adequando e fomos dando os jeitos que precisavam ser dados. Ok, conseguimos resolver essa parte de como sobreviver. Então, passamos para a segunda parte, né, a segunda camadinha da cebola, que é como iremos viver dentro desse novo cenário. Então, estamos dentro de casa. E aí, como vamos viver dentro de casa? Começamos a enxergar, então, as pessoas que estão ao nosso redor, vivendo conosco ali naquele microsistema e que nós não estávamos vendo. Ou que nós estávamos fugindo por causa da correria de trabalho, por causa dos problemas das relações familiares disfuncionais, difíceis, e a gente estava fugindo daquele relacionamento. Então, agora, começamos a olhar para os nossos filhos, para o nosso marido, para o nosso trabalho, para o nosso corpo, para a nossa saúde, para tudo aquilo que não está do jeito que a gente gostaria que estivesse. E aí é nesse contexto que as pessoas estão chegando para a terapia. Você sabe que quando começou tudo isso, eu achava que eu ia ter uma demanda muito grande, Eliane, de pessoas que iriam me procurar por causa de questões de ansiedade, de crises de pânico, né? Do estresse mesmo devido a esse momento. E eu me surpreendi, porque não são esses casos que estão chegando no consultório. Não são? Não são. Sabe por quê? São os mesmos casos que chegavam antes da pandemia? Não teve assim um aumento em razão da pandemia e por causa da pandemia? Não. Não? Eu tenho atendido muito mais agora, só que as demandas que estão chegando são demandas relacionadas às questões que agora as pessoas tiveram tempo de olhar e estavam adormecidas e agora elas conseguem ver, emergiram, sabe? Entendi. Por exemplo, casais chegando para terapia, porque não estão dando conta da convivência. Entendi. Pais que estão chegando com seus filhos porque descobriram situações de abuso sexual dentro de casa. Coisas que eles não tinham tempo de perceber e agora eles conseguiram perceber. Exatamente, exatamente. Situações de adolescentes com a questão da automutilação, do pensamento suicida, né? Que não é em função, que não veio à tona, né, por causa da pandemia,
intensificou por causa da pandemia, né? Sim, porque que agora... com o isolamento social, os pais tiveram uma maior convivência, uma oportunidade de ter uma convivência maior com os filhos, e aí tiveram perceber que havia algum problema, alguma situação que não era normal. E aí enxergaram essas situações e foram buscar auxílio. Exatamente, exatamente. Obviamente que as questões de pânico, de ansiedade, chegaram para mim também, só que chegaram de uma outra forma, em menor quantidade e de forma online, na terapia online. Né? Por quê? Porque essas pessoas que já têm questões, né, de uma ansiedade muito grande, de pânico, medo da morte, tudo, elas não vão chegar ao consultório nesse momento de forma presencial, né? Porque a fobia está mais acentuada, né? O pânico do contato com o vírus. Elas não vão buscar um auxílio terapêutico presencial, elas vão buscar online por causa dessa fobia, desse pânico, desse medo de ter contágio com o vírus. Exatamente. Mas, de qualquer forma, não deixa de ter um atendimento e você consegue atender online da mesma forma que você atende presencialmente, não é isso? Exatamente, exatamente. A terapia online, ela responde, ela chega muito bem, né, no atendimento dessas demandas, porque nós temos o contato com esse cliente e podemos ensinar para ele estratégias de enfrentamento mesmo, né, para redução da ansiedade, né, como fazer para se acalmar, né, para os controles que precisam ser feitos, né, de forma bem intensa, para que ele tenha agora uma reabilitação de um quadro que se acentuou, né, e em um outro momento ele chega novamente para a terapia presencial, né. Mas é muito interessante a gente parar para pensar o tanto que as situações que não estavam sendo vistas começaram a emergir, Eliane. Né? É muito, muito importante, então, a gente entender que o mundo não parou à toa. Essa consciência é muito importante para a preservação da nossa saúde mental, entende? A gente perceber que o mundo não parou à toa, que tem uma função e que termos voltado para a nossa casa é muito importante porque tem questões pendentes lá que precisam ser resolvidas para quando as portas se abrirem novamente, nós estarmos bem, saudáveis, para começar uma nova sociedade. Né? Porque tem um novo mundo nos esperando. Eu acho que depois disso que você está me relatando, a gente vai estar mais preparado para lidar com a nossa rotina, com a nossa família, para quem tem filhos, para lidar com os filhos, e, de um modo geral, para lidar com as adversidades do mundo. Exatamente, né? Exatamente. E aí, né, as questões, os sintomas físicos que têm aparecido, né, com certa frequência nesse momento, principalmente por causa da ansiedade. Inclusive, vale a pena dizer um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos acompanhando aqui, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela vem em decorrência de uma emoção básica, que é o medo, né? O medo, Eliane, é uma emoção muito importante para a nossa sobrevivência. Não há como a gente viver sem o medo. Se tirar o medo do ser humano, ele morre. Por quê? Porque é o medo que nos faz tomar cuidado com as coisas, né? É o medo que faz com que a gente não acelere, ande, né, numa velocidade acima do permitido, numa via, medo de sofrer um acidente, medo de matar alguém, né? É o medo que faz a gente não sair de madrugada sozinho por aí, né? Porque a gente tem medo e esse medo preserva a nossa vida. Quando, então, esse medo passa a ser prejudicial para a gente? Ou quando ele está muito baixinho, muito pequenininho, pensa no termômetro, né? Se esse o nível estiver lá embaixo,
isso significa que esse medo ele não está cumprindo a função, né, na nossa vida. Ou seja, nós estamos com comportamentos inconsequentes. Por exemplo, sair sem máscara numa pandemia. Isso é um sinal de uma desregulação emocional, uma desregulação dessa emoção medo. É como se a gente pensasse assim, não vai acontecer nada comigo, né? Isso não é real, eu não preciso me preocupar. E aí, diante disso, eu não me preservo, eu não preservo o outro, e então significa que o medo não está cumprindo a função necessária. Para isso, a gente precisa, então, de tratamento também, porque tem uma desregulação da emoção medo. E também, quando o medo está muito grande, né? Vamos lá para o nosso termômetro de novo, está lá em cima. Também é uma desregulação emocional. O medo muito grande é o que nós chamamos de ansiedade. É o seguinte, quando o medo está numa posição legal na nossa vida, a gente presta atenção antes de atravessar a rua. A gente olha de um lado para o outro. Se o medo estiver desregulado para baixo, a gente não vai olhar antes de atravessar a rua. E se o medo estiver muito grande, é o que a gente chama de ansiedade. A gente não vai nem sair de casa pensando o que poderá acontecer comigo quando eu for atravessar a rua. Isso é ansiedade. É quando o medo ele cresce de tal forma que eu começo a ter pensamentos, né, constantes que me levam a ficar pensando o que vai acontecer comigo diante de tal situação. Então, eu não consigo mais pensar nas estratégias de defesa. Eu fico refém dos pensamentos, né, que muitas vezes não são reais, são pensamentos que me perturbam, né, e eu não consigo ter nenhuma ação diante disso. Isso é ansiedade. Eu não consigo ter nenhuma ação diante daquilo que é a minha situação de perigo, né? Então, esses casos são muito importantes, entrar imediatamente em um processo terapêutico, porque o medo em excesso, né, gera em nós uma série de reações físicas, ataque cardíaco, a nossa pressão sobe, a gente começa a sentir dores no corpo inteiro, porque a nossa musculatura fica tensionada, né? Ocorrem dores de cabeça, porque fica também a musculatura toda da cabeça e as veias, né, ficam ali bombeando muito sangue, a gente fica com a cabeça doendo, né? Então, nesse caso, a gente precisa usar técnicas para diminuir o medo. Uma das técnicas importantes, quer saber, Eliane, uma técnica importante para a redução da ansiedade? Com certeza. Quem não sofre de ansiedade, ou quem não sofre, já sofreu, né? Sim, uma das técnicas mais importantes e mais simples, que certamente você já ouviu falar, é a respiração consciente, né? Quando a gente, então, se volta para o momento presente, começa a prestar atenção na nossa respiração, respirar profundamente. Eu ensino para as crianças fazer da seguinte forma. Imagina essa caneta aqui. Pensa que ela é uma flor e uma vela. Então, você vai cheirar a flor profundamente e soprar a vela. Ai, que interessante. Muito interessante. E não precisa, se não tiver uma caneta, pode ser o dedo. Não tendo nenhum recurso, nem o dedo, tem a imaginação, né? Então, fica a dica. Ensinar os filhos a fazer esse procedimento para poder acalmar a ansiedade dos filhos. Exatamente, exatamente. Porque aí a gente tem um reequilíbrio das funções orgânicas, né, do corpo, batimento cardíaco, pressão arterial, né? E a gente vai passando, então, uma mensagem para o nosso cérebro. Tá tudo bem, né? Vai passar, né? Eu estou seguro, apesar de tudo isso que está acontecendo, eu estou segura, né? Isso é um momento, trabalhar muito os nossos pensamentos diante dos pensamentos perturbadores que vêm, né? E trabalhar a respiração consciente. É uma das alternativas que nós temos nesse momento.
Uhum. Eu percebo, Vanessa, que os pais estão muito aflitos em função da suspensão das aulas, de ter que manter os filhos em isolamento e buscando a melhor forma de lidar com os filhos nesse momento. As crianças, elas têm muitas energias, muita energia, e precisam de atividades. Como os pais podem ajudar seus filhos nesse sentido, nesse aspecto que eu estou abordando? Porque criança em casa tem que ter atividade, tem que ter o tempo preenchido de alguma forma, porque senão elas ficam ansiosas, elas começam a ficar, às vezes, peraltas, né? Então, eu Uhum. vejo que os pais estão buscando muito auxílio nesse sentido. Aí você deu esse exemplo, aí você teria algumas outras dicas, alguns outros exercícios, alguma forma dos pais lidarem com os filhos? Olha, eu vou te falar uma coisa que talvez não seja a resposta que os pais esperam ouvir, né? Mas eu tô aqui para dar orientações reais, né? Sair do mundo do conto de fadas e vir para a realidade. A maior orientação que eu dou para os pais com relação aos filhos é que voltem para a posição de pais, que olhem para os seus filhos, porque esses meninos ficam, essas crianças estão agitadas, estão pulando, estão fazendo, estão acontecendo dentro de casa, porque elas estão, na verdade, buscando a atenção, buscando o olhar dos pais. E quando uma criança tem o olhar dos pais, elas se acalmam, né? Então, ainda que muitos pais estejam trabalhando em home office, ou seja, estão em casa, mas não estão totalmente em casa, tirem um tempinho, né, um tempo precioso e combinem com o filho. Filho, olha, de tal a tal hora vai ser o horário da nossa brincadeira. Nós vamos estar juntos, né, e você vai escolher a brincadeira. Né? Você vai escolher o que a gente vai brincar e entre no mundo dos filhos. Vá lá saber o que ele está assistindo na televisão, vai saber qual que é os jogos que ele gosta de jogar, vai jogar com eles, né? Vá conversar um pouquinho, contar histórias da família, verem juntos as fotos de famílias. Eu percebo, Eliane, que muitas crianças sabem tão pouco sobre a sua história familiar, né? Então, já que nós estamos falando de tempo disponível, vá apresentar a família através de fotos, vá fazer chamadas de vídeos com os avós, com os tios, use tempo com as crianças. As crianças estão sendo cuidadas hoje, Eliane, pelo celular, pelo YouTube, É pelo verdade. Xbox, sabe? Esses estão sendo, né, infelizmente, as babás das crianças. Por isso que elas ficam tão desorientadas e por isso que elas estão tão eufóricas, uma vez que os pais estão em casa. Porque é como se elas tivessem... Imagina quando uma criança gosta muito de chocolate e aí ela tem um balde enorme de chocolate na frente dela e ela não sabe o que fazer. As crianças estão se sentindo assim. Elas amam os pais e agora elas estão podendo ver os pais. Elas estão eufóricas com isso, né? E elas estão fazendo de tudo para chamar atenção, né? Elas estão querendo brincar. As crianças estão querendo brincar. As crianças estão querendo ser crianças com seus pais. E nós precisamos entender isso. Já teve um momento das crianças irem para a escola e esse momento vai voltar, né? Mas agora é o momento dos pais retomarem a função de educadores dos seus filhos, né? E aí, lamento informar, mas criança tem energia mesmo, né? Criança não consegue ficar quietinha mesmo, não. Se houver alguma criança, na verdade, muito quietinha nessa época de pandemia, me procure, porque isso Pode também saber, não é um bom pode sinal. saber que está com algum problema, porque isso não é Tá com algum normal. problema, não é normal, né? Normal Então, é elas, o normal é elas terem muita energia e quererem fazer muitas coisas. exatamente. E aí, Eliane, sabe o que eu percebo também? Que às vezes os pais entram em contato comigo e falam assim, Vanessa, tem como você fazer uma avaliação do meu filho? Porque ele está muito agitado, ele não fica quieto um minuto, fala o tempo todo, acho que não está bem. E aí vem o consultório para fazer a avaliação. E eu
qual que é a minha avaliação diante do que eu vejo na maioria dos casos? Seu filho, ele tá ótimo, tá normal, tá ok, tá sendo uma criança saudável. Só que o que acontece? Só que o que acontece? Como os pais passavam muito tempo fora de casa e às vezes chegavam à noite quando a criança já estava se preparando para dormir, né, ou cansada, eles não viam como que os filhos eram realmente durante o dia, né? E agora eles estão se assustando, eles estão conhecendo os filhos, estão vendo, nossa, essa criança agitada é a minha criança, essa criança agitada é a sua criança. É normal, porque se fosse uma criança quieta, que não seria normal. Exatamente. Então não tem uma estratégia mágica, sabe? No sentido de assim, Vanessa, tem alguma coisa assim bem especial que eu posso fazer com os meus filhos para eles ficarem bem? Tem sim. Fique com eles. Conte para eles, converse com eles sobre esse momento, porque eles também ficam preocupados. Eles também absorvem aquele clima de tensão, né, que está na família, os pais preocupados com o dinheiro, com o amanhã. Então, senta com a criança é um ser tão inteligente. Senta com a criança, olha nos olhinhos dela e diga, filho, eu sei que é difícil, eu sei que você está com saudade dos seus coleguinhas, que tá estranho, tem muito tempo, de repente tudo parou, você não foi mais para a escola, você tá com saudade da professora, agora quem tá te ensinando a lição sou eu sei que tá tudo de cabeça para baixo, mas olha, isso vai passar, é só um momento, tá tudo bem, a mamãe e o papai estão aqui para cuidar de você, ou seja lá, né, o cuidador que for, às vezes as crianças não estão com a mamãe e com o papai, mas sejam claras com a criança, explica para elas por que elas precisam usar máscara, porque elas vão entender, se elas já estiverem numa idadezinha a partir dos 4, 5 anos, elas já conseguem entender perfeitamente. Inclusive, Vanessa, comunique-se. Eu tenho visto vídeos de crianças assim, de 3 anos que têm uma consciência sobre a pandemia que a gente fica assim, encantada. Elas falam que estão com saudade e parecendo adultas. Então, elas têm consciência. Sim. Elas Só que às vezes elas compreendem, Eliana, perfeitamente. Deixa eu só ler uns comentários aqui, Vanessa. Ótimo. Vamos lá. Gente, quem está nos acompanhando e quiser mandar os comentários, tá? Por favor, mande os comentários aqui. Eu vou cumprimentar aqui, então, o João Vitor, Andréia, Maria Lúcia Martins, Janete, a Karina Romano. Ela disse que... deixa eu ver o que a Karina está falando. O Adriano Rodrigues. Ele fala, boa noite, doutora Eliane, boa noite, doutora Vanessa, Deus abençoe sempre. Obrigada, Adriano. A Maria de Fátima, deixa eu ver quem mais está aqui. A Rosilane, Gabriela, a Margarete Romano, a Bia, a Alda Márcia, a Elizabeth Viegrates. Minha mãe. Ai, que fofa, ela está nos assistindo. Ai, um abraço, Elizabeth. A Tânia Maria, a Vera Lima, deixa eu ver. A Karina Romano, ela está falando aqui, respiração consciente é muito bom, inclusive tem um ótimo aplicativo para guiar, se chama Lojong, é isso? Interessante, olha, eu não sabia que tinha um aplicativo para auxiliar na respiração consciente. A Maria Lúcia Martins, minha querida Maria Lúcia, minha tia, fico feliz de vê-la hoje, principalmente nos falando sobre um tema tão importante no momento. Quantos anos não te vejo? Ela está falando de você, Vanessa. Sim. Competente. Obrigada. Tranquila, convincente. A minha esclareceu muito, parabéns. Aí depois ela fala, Maria de Fátima, excelente entrevista.
Ela fala também, Maria Lúcia fala comigo, Eliane, obrigada por pensar em nós, parabéns pela pessoa escolhida e pelo tema. Muito obrigada. O Mendes, live maravilhosa. Deixa eu ver, Vera Lima, excelentes profissionais, muito obrigada por todas as orientações. Então, agora vamos então prosseguir, depois a gente vai lendo os comentários. Ótimo, ótimo. Está nos assistindo, quem quiser encaminhar alguma perguntinha, fique à vontade. A Vanessa está aqui para nos auxiliar. Então, Vanessa, a ciência já comprovou que a relação entre fatores psicológicos e a saúde física dos indivíduos. Quais as doenças físicas que mais têm afetado as pessoas devido a esses abalos emocionais ocasionados pela pandemia? Você já citou aí a ansiedade, o medo e o pânico de morrer, o medo e o pânico de ser contagiado com o vírus. A depressão também, ela tem ficado mais aflorada nesse período? Quais são essas doenças que têm surgido nesse momento? A depressão, sim, está mais aflorada nesse período. Por quê? Porque nesse período existem alguns fatores que vêm à tona com mais intensidade. Um deles, né? O medo do amanhã. E o medo do amanhã, essa incerteza nos causa uma tristeza muito grande. E essa tristeza, quando ela vai se aumentando, se potencializando, ela pode se tornar depressão, né? A depressão, ela tem a ver com uma falta muito grande também de sentido de vida. E o que acontece? Quando nós paramos para pensar, quando nós temos tempo para entrar em contato com a nossa vida e com a nossa história, às vezes aquilo que a gente percebe, Eliane, não é aquilo que a gente gostaria de perceber. A gente percebe que nós somos criando uma vida que não está nos agradando. E só no momento que a gente para, a gente consegue enxergar. E aí, muitas vezes, as pessoas começam a se dar conta disso e começam a ficar muito tristes. Por exemplo, eu não estou no trabalho que eu gostaria de estar, eu já estou com tal idade e ainda não achei o namorado que eu queria, não estou casada, não tenho o filho que eu queria ter, não estou no emprego que eu gostaria de estar, não tive as conquistas que eu gostaria de ter, né, por exemplo. E com isso vai se acentuando uma tristeza muito grande, né? Só que a tristeza, ela também tem uma função muito importante. Nós não devemos fugir dela. Qual que é a função da tristeza na nossa vida? Nos colocar em contato com aquilo que é importante para nós. Nós só ficamos tristes porque nós consideramos algo importante e nós não queremos perder aquilo que é importante para nós. Então, se nós temos, nesse momento, nós temos sentido uma tristeza pela forma como está a nossa vida, isso é muito, muito bom, né? Por quê? Porque então essa tristeza vai nos motivar a ir atrás de uma vida que vale a pena ser vivida, né? O que eu preciso fazer, então, para minha vida ficar melhor? E aí a depressão, ela dá lugar a um novo propósito de vida, né? Lógico que, em um primeiro momento, Eliane, às vezes as pessoas sozinhas não conseguem entender isso. Precisa de ajuda. Alguém para ajudá-los, né? Que aquela tristeza não é apenas uma mera tristeza, não é apenas um mero estado momentâneo, que ela é uma doença e que precisa ser tratada até chegar a esse diagnóstico, a pessoa precisa buscar auxílio, ou precisa que alguém que convive com essa pessoa consiga identificar que a tristeza, ela já passou da normalidade. A depressão, eu vejo que é o mal do século. Não sei se eu estou interpretando corretamente. Você que é uma terapeuta, sim, maior propriedade para falar. Mas eu vejo a depressão como o mal do século. Muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que não têm ideia que estão com depressão, então elas permanecem doentes, sem medicação, sem auxílio, e muitas vezes chega num estado muito crítico, muito.
infelizmente. Então, tem muita gente hoje com essa doença e não sabe, não consegue identificar, e os familiares também, muitas vezes, não conseguem identificar. Sim, e eu sei, né, que apesar, né, de ter uma série de questões orgânicas, hormonais, né, de disfunções hormonais no organismo de uma pessoa depressiva, eu trabalho no seguinte objetivo, né, de olhar o que está por trás dessa depressão, né, qual que é a origem dessa depressão. E na maioria dos casos, então, nós identificamos que essa depressão tem a ver com traumas profundos que foram vivenciados na infância, questões que essa pessoa tem guardada dentro de si, né, com relação, por exemplo, aos seus pais, aos seus genitores, ao pai e à mãe, né? Como se diz, eu costumo dizer, né, eu como uma terapeuta sistêmica que trabalho com famílias há muitos anos, eu costumo dizer que nós somos como uma árvore. E toda árvore precisa ter raiz para ser forte, né? Para permanecer de pé, florescer e dar frutos. E essa nossa raiz é o nosso pai e a nossa mãe, né? E quando nós temos algum problema com esses nossos genitores, com essas duas pessoas tão importantes, falta em nós uma energia para viver, força para viver, motivação. E esse é o princípio básico da depressão, né? Toda vez que nós lidamos com uma pessoa que tem depressão, toda não que eu não vou cometer esse, né, não vou dizer isso, porque às vezes tem exceções sim, mas 99,9% das vezes que eu trabalho com a depressão, tem esse fundo, tem essa questão de um relacionamento difícil, uma história de dor com relação aos pais. Então fica aí uma dica, né? Pessoas que têm depressão há muito tempo, que têm aí um caso de depressão que acompanha durante uma vida, né? Precisam olhar para o seu papai, para a sua mamãe, e como que eles se sentem com relação a essas duas figuras, né? Muito importante você fazer essa colocação, porque eu não tinha a menor ideia de que a maioria das pessoas que têm essa doença, porque a depressão é uma doença, tem esse histórico de problema que traz, que foi gerado pelo genitor ou pela genitora, que tem a ver, né, com o genitor ou com a genitora, não que tenha sido gerado por eles, mas que tem a ver, tem uma ligação. Então, assim, é muito importante isso que você está falando, muito importante, porque a partir dessa descoberta do que você está falando, muitas pessoas, principalmente agora, quem está nos assistindo, e quem vai assistir depois, porque hoje é sexta-feira, nem todo mundo conseguiu ter tempo para nos assistir, consiga identificar isso e buscar uma ajuda. Muito importante a colocação. Exatamente. E você também, né, continuando essa questão de quais são as doenças que têm aparecido também muitas doenças alérgicas, né? Dermatites de contato, você já ouviu falar? Dermatite de contato. Por que as dermatites e todas as ites estão aparecendo com muita frequência neste momento? Além da questão do clima, né, que ataca as rinites e bronquites e tudo mais, né? Mas também nós estamos tendo contato com as nossas dores, contato com as pessoas das quais a gente tem dificuldade de se relacionar. E o nosso corpo sinaliza, né? Toca o alarmezinho através das questões, né, das questões orgânicas mesmo, dos sintomas físicos, para nos mostrar aquilo que está além do sintoma. Então, como a convivência agora é um grande desafio, estamos presos junto com as pessoas, presos entre aspas, né? Junto com as pessoas que às vezes nós temos muita dificuldade de se relacionar, começa a surgir, né? A pele começa a empolar, né?
começa a surgir todos os probleminhas de pele, por exemplo, vermelhidão e tudo, e as pessoas chegam no consultório, Vanessa, não sei o que está acontecendo comigo, porque eu já fui ao médico, já fiz um monte de exame, não tem nada, mas eu estou toda vermelha. Eu estou toda cheia de hematomas. Sabe quem me disse isso que você está falando agora? O meu dermatologista. Ele falou que agora, nesse período de pandemia, a maioria dos pacientes dele estão chegando no consultório com problemas de dermatite, com problemas de queda de cabelo, de herpes, todas as doenças da pele, das doenças de pele, têm aflorado muito nesse período de pandemia. A pele, o maior órgão do nosso corpo, né, que nos coloca em contato com o mundo. É através da pele que a gente sente o outro, que a gente toca, que a gente abraça, que a gente entra, que esse corpo aqui entra em contato com o mundo, é através da pele. E nós estamos agora estamos tendo contato com aquilo que muitas vezes nós evitamos, né? E aí todo sintoma é um sinal de alerta, nenhum sintoma é um problema. Eu sou muito amiga dos sintomas, eu gosto muito dos sintomas porque eles me ajudam a identificar as questões difíceis. Eu gosto de ler os sintomas, né? E por que eles são importantes? Que é como um carro. Você já viu aqueles carros, Eliane, mais modernos, que quando a gente entra, fica lá aquele alarmezinho, até a gente colocar o cinto? Sim. Quando a gente coloca o cinto de segurança, o alarme para de tocar, né? Então, qual que é a função do sintoma? É um alarme. É um alarme nos apontando para uma direção, nos mandando ver alguma coisa. A partir do momento que a gente resolve aquela questão, que a gente coloca o cinto, não há mais necessidade do sintoma. Ou seja, se aquele sintoma apareceu para que eu consiga olhar para a minha dificuldade de contato com meu filho, com a dificuldade de contato com meu marido, consiga, então, resolver as minhas questões com ele, né? Aquele sintoma, ele naturalmente, ele vai diminuindo, ele vai perdendo a intensidade, podendo até desaparecer, né? No consultório, os clientes falam assim, Vanessa, mas é mágica? Eu falo, não é mágica, né? É porque já não tem mais a necessidade desse sintoma, né? E ele, amorosamente, a gente agradece dele, muito obrigado, você cumpriu a sua função, conseguimos enxergar aquilo que precisava, né? Por exemplo, uma outra coisa, problemas de garganta, tem aparecido muito. Por quê? Estamos em casa e as pessoas que têm dificuldade de falar, de se comunicar. E agora, o que fazer? Então, vem um sintoma para nos mostrar, para nos fazer olhar para a garganta, para esse lugar onde a gente fala, onde a gente usa, né, para falar, para se comunicar, nos mostrando que nós precisamos aprender a comunicar melhor. Então, comunicar melhor com o filho, comunicar melhor com o marido, comunicar melhor com a gente mesmo, né? Então, os sintomas, por isso que a gente fala, Eliane, quando os médicos falam com a gente assim, olha, você precisa ir ao médico, precisa ir ao psicólogo, porque a sua questão é emocional. E aí as pessoas saem bravas, né, do consultório do médico, diz assim, eu tô sim, muito bravos. O doutor tá menosprezando o que eu tô sentindo, como se fosse uma coisa da minha cabeça, uma loucura. Não é isso que o médico está dizendo. Ele está dizendo assim, olha, existe sim uma questão aí. A sua garganta, realmente, ela não tá legal. Tem uma série de questões na sua pele, sim. Porém, a causa disso não é orgânica, é emocional. É as suas emoções, é as suas dores, é as suas questões psíquicas que estão fazendo essa questão aflorar. Então, não tem remédio nenhum que possa resolver. O remédio pode amenizar, mas resolver não. Você precisa tratar a raiz dessas questões. E aí eles chegam ao psicólogo. Revoltados, mas chegam. E aí eu explico melhor como é que funciona. Até entender que são doenças emocionais e que as doenças emocionais, elas também têm cura e que o remédio é o auxílio de um terapeuta, demora um pouquinho. Demora.
Demora um pouquinho. Né? E já que estamos falando dessa parte emocional, Vanessa, tem um questionamento também acerca dessa questão. Como manter a saúde mental nesse momento de confinamento? Então, né, como manter a saúde mental nesse momento de confinamento? A primeira coisa, não tentar controlar aquilo que não tem controle, né? Abrir mão do controle nesse momento, trabalhar a questão da nossa flexibilidade. Olha, nesse momento, o que temos para hoje é ficar em casa. Então, vamos concordar com isso. Não adianta a gente ficar brigando com isso. Sabe que grande parte dos nossos problemas, Eliane, eles estão relacionados ao fato de nós não aceitarmos a realidade. A gente fica brigando com a realidade. Brigando com a realidade. Como uma criança mimada, fazendo pirraça. Brigando com a realidade. Mas você sabe que, na verdade, quando a gente fica brigando com a realidade, não é o nosso lado adulto que briga com a realidade. Porque o nosso adulto, esse ser adulto que nos habita, ele sabe entender a vida como ela é. Mas quem briga com a realidade é a nossa criança interior. Sabia que a gente tem uma criança interior que mora dentro de nós? Sim, sabia. Todos nós temos, né? Uma criança interior. Temos. Que bom que temos. E ao contrário do que muitos imaginam que seja assim, né? Que a gente é criança e a gente vai crescendo até chegar à fase adulta. E quando nos tornamos adultos, essa criança desaparece e agora chega o adulto. Não é assim. Nós nos tornamos adultos e a nossa criança permanece criança e ela é uma parte extremamente importante da nossa vida, porque ela é a nossa parte leve, que nos traz leveza, que nos ajuda a não levar a vida tão a sério, né? Nos ajuda a brincar, a sorrir, a sermos assim mais felizes mesmo. A nossa criança, ela tá aí para nos elevar, para nos ajudar a olhar a vida de uma forma mais sem julgamentos. Sim, sem julgamentos, com menos preconceitos, com mais amor, né? Mas, ao mesmo tempo, a criança, ela não consegue lidar muito bem com a realidade. Por isso que ela precisa do adulto. A hora que ela quer comer o biscoito, ela quer comer o biscoito naquela hora. E ela se joga no chão, ela faz o escândalo que for preciso para ela comer o biscoito. E aí precisa do adulto para ir lá e dizer, não, você não vai comer o biscoito, agora é hora do almoço, você precisa comer o feijão, arroz e tudo mais. Então, nesse momento, a nossa criança interior, às vezes, fica gritando dentro da gente, querendo sair de casa, não concordando, mas eu não quero, eu não aceito, eu não acho que deveria ser assim. Deixa eu contar uma coisa, a vida não nos perguntou nada, ela não está nos pedindo autorização. A vida é maior do que nós. E nesse momento, nós precisamos abraçar essa nossa criança interior e colocar limite nela. E dizer, olha, nós vamos precisar ficar dentro de casa assim, né? Nós vamos precisar aprender a viver em família, sim, né? Mas calma que eu te ajudo. Eu sou o adulto da história e eu te ajudo a fazer isso. E a gente, então, Eliane, começar a trabalhar essa questão de que, como adultos, nós precisamos entender que a vida tem os seus limites e que a vida nos coloca freios em determinados momentos para nos trazer também mudanças, né? E isso é saúde mental. É a gente entender que a vida ela é maior do que a gente, né? E que a gente precisa ter calma. Em muitos momentos a gente precisa ter calma, não adianta brigar com a vida, não adianta a gente querer que a vacina fique pronta amanhã, vida real não é assim. E também não precisar de um tempo. Com o momento, né? Eu vejo muitas pessoas muito revoltadas com esse momento de pandemia, muito indignadas. Então, são sentimentos negativos que eu entendo que nesse momento só vão piorar a situação, né? A gente tem que aceitar o momento e aprender a lidar com ele. Como você está falando, é um momento de reflexão, é um momento de mudar de atitude,
é um momento de conviver mais com os filhos, conviver mais com a família, de valorizar mais os sentimentos. Então, não adianta ficar olhando só o lado negativo, as coisas ruins. A gente entende que está muito difícil, tem pessoas que estão numa situação muito complicada, que estão sem trabalhar, estão, né, sem ter como pagar as contas, mas e, além desses problemas, a pessoa ainda começar a ter outros conflitos emocionais, vai ser uma junção de problemas que só vai potencializar os problemas. Sim, sim, né? sim. E isso que você disse é muito importante a gente pensar também que tem pessoas que estão passando esse momento com mais dores e mais dificuldades do que a gente, né? Sim, Com relação às questões econômicas. E aí também é o momento da gente exercitar aquelas habilidades que não estavam sendo exercitadas por nós. A compaixão, o olhar pelo outro, a solidariedade, né? O estender a mão, o tocar sem tocar, né? Existem muitas formas de tocar o outro. Né? Solidariedade nesse momento. Sim. Temos, ainda que a gente não possa dar dinheiro, porque às vezes isso é um item escasso nesse momento, né, Eliane? Mas tem outras formas de ajuda, por exemplo. Hoje você tem tempo de fazer uma live, por exemplo, temos tempo de estar aqui em contato com o outro, podemos ligar para as pessoas e perguntar como é que tá, porque tem pessoas que estão morrendo de tristeza e de solidão dentro de casa, né? Então, estar com o outro e desenvolvendo aquelas habilidades que nós não estávamos olhando, né? Cada um nesse momento precisa evoluir em um ponto da sua vida. Cada um tem uma lição de casa, um para casa para fazer agora. E cada um sabe qual é o seu. No fundo, cada um sabe. Você sabe qual que é o seu para casa da vida, que a vida está te dando. Eu sei qual é o meu. Quem está nos assistindo sabe qual é a área da vida que está negligenciada e que agora é hora de olhar. Pessoas que às vezes passaram uma vida inteira olhando só para si, né? E agora estão no mesmo barco e têm a oportunidade de começar a olhar para o outro. Ou vice-versa. Às vezes passaram a vida olhando só para o outro e agora estão diante de si mesmas, precisando olhar para elas, né? Realmente, passaram uma vida inteira olhando para outras pessoas, preocupando-se sempre com os outros e nunca tiveram tempo de olhar para si e cuidarem de si. Tem muito isso também. Sim, essas pessoas estão chegando à terapia nesse momento, sabia? Essa sua fala, essa sua observação. Tem muito também. Sim. A obesidade, Eliane, você tem percebido que nós temos ganhado peso? Ah, sim. Tem. Não é? Porque agora... Então, deixa eu contar uma coisinha. Temos um minutinho para contar um testemunho, um depoimento. Claro, sim. Eu comecei a perceber que eu estava ganhando muito peso. E eu sempre fui uma pessoa assim, que sempre olhei muito para essa questão, que eu sempre tive dificuldade com a balança, né? Nunca tive uma relação muito amistosa. Eu também Você estou. também? Estou. Até que eu percebi que, opa, isso aqui chegou a um ponto que não tá legal. Eu estou perdendo o controle. Então, eu comecei a olhar para o meu corpo de uma forma diferente. Comecei a cuidar melhor da minha alimentação. Parei de ficar comendo besteira, comendo coisas o tempo todo. E comecei a ter uma alimentação mais consciente. Ou seja, coisas que eu não estava tendo tempo e nem motivação para fazer, eu comecei a fazer. Né? Porque esse corpo, né, que nós temos é a nossa casinha, é onde a gente mora aqui. E nós precisamos cuidar bem, né? Então, fazer uma atividade física é muito importante para a saúde mental. Em casa, muita coisa para fazer. Sair de casa para fazer atividade física. Exatamente, né? Porque isso já resolve muitos problemas. A nossa saúde melhora, os nossos hormônios melhoram,
né? E a gente fica mais feliz também, porque a gente Nossa, fica mais bonita. e agradece. É isso mesmo. Exatamente. Deixa eu ler mais alguns comentários aqui, então, para a gente prosseguir. Ótimo. Eu quero ler o da Maria de Fátima, porque eu achei muito engraçado o que ela falou. Ela falou, com este isolamento, eu estou conscientizando que cheguei na terceira idade. Sou do grupo de risco. Depois veio a Eulália. Podemos sentir a Eulália Ferreira. Ela está, não sei se ela está fazendo um questionamento. Podemos sentir dor no peito por causa da ansiedade? Ela tá fazendo uma pergunta. Ela quer saber se pode sentir dor no peito por causa de ansiedade. Pode, porque a ansiedade, ela aparece todas as vezes que a gente se encontra em uma situação de perigo. E diante do perigo, nós temos duas opções de uma situação de perigo: lutar ou fugir. O nosso corpo toma essa decisão em frações de segundos, né? Ele pensa, não, Vanessa está com medo de alguma situação, então é porque ela está numa situação de perigo. Vamos lutar ou fugir. E aí, para uma situação de luta, né, ou de fuga, o que é que precisa acontecer no nosso organismo? Nós precisamos correr. Para correr, nós precisamos tensionar a nossa musculatura. Nosso coração precisa bombear sangue muito rapidamente. Bombeando sangue muito rapidamente, o que é que vai acontecer? Vai ter uma superestimulação. A gente pode começar a sentir dor no peito por causa desse bombeamento muito rápido, né? Por causa desse movimento e dessa pressão arterial. Imagina, uma coisa é a gente estar diante de um perigo real e a gente ter esse movimento, essas reações fisiológicas durante 1 minuto ou 2 minutos. 1 hora no máximo. Outra coisa é a gente o tempo todo ficar pensando, porque é o pensamento que gera o medo. A gente fica pensando em situações que nos deixam com medo, né? E isso ativa o medo, e aí o tempo todo, então, o nosso corpo vai estar tendo reações físicas, né? De perigo para enfrentar aquela situação de perigo, que é de luta ou de fuga. É nesse contexto que o coração começa a acelerar, a cabeça doer, a pressão sobe, a gente sente... Uhum. Exatamente. Então, é fruto da ansiedade. Como controlamos a ansiedade? Através do gerenciamento dos nossos pensamentos. É algo que eu não disse com muita clareza, mas o que gera as emoções são os nossos pensamentos, não são as situações da vida. É o que a gente pensa a respeito da situação. Então, pensamento gera emoção. Emoção gera reação física, né? Respostas fisiológicas e comportamento. Então, se a gente quer diminuir a intensidade das nossas emoções, a gente tem que aprender a pensar melhor, sabe? Então, às vezes eu tenho um pensamento que me gera medo, por exemplo, eu não vou conseguir passar por essa situação, eu tô muito... eu vou ficar sozinho, todo mundo tá morrendo, né? Aí a gente tem que parar e pensar. Não, peraí, não é todo mundo que está morrendo. Tem muitas pessoas ao meu redor que estão bem. Eu estou bem, eu estou protegida, eu estou tomando todas as medidas de segurança. E esse pensamento vai modificando o meu estado emocional. E com não isso... aceitar aquele pensamento negativo. Exatamente. Principalmente porque, às vezes, ele é desconectado com a realidade. Ele não é só negativo. Ele não é real. Né? Então, a gente tem que substituir o pensamento que tá automático, né? Que às vezes a gente nem parou para pensar no que a gente está pensando, né? Substituir esse pensamento por pensamentos que tenham evidências, que sejam reais, porque grande parte do que a gente pensa é mentira. A nossa mente mente o tempo todo, né? E aí a gente tem que verificar aquilo que a gente está pensando e isso gera emoções mais agradáveis. Vamos prosseguindo, então, aqui com os comentários. Jéssica Chiarelli, boa noite, doutora Eliane. Ótima entrevista. Obrigada, Jéssica, pela sua participação. A Bia, a Vanessa é uma psicóloga espetacular, faz parte do meu grande processo evolutivo. Parabéns, doutora Eliane, você foi muito feliz no convite. Tenho certeza, Bia, realmente fui muito feliz. A Vanessa realmente está nos auxiliando muito.
A Mauri Galinari. Boa noite, doutora Eliane. Boa noite, Vanessa. Excelente live, parabéns. Obrigada, Mauri. A Poli Sapori. Vanessa é uma profissional diferenciada, com um olhar sistêmico e cuidadoso, e por isso os resultados do seu trabalho são tão surpreendentes. Olha, muitos elogios. Quanto carinho! Muito obrigada! Muitos elogios, professor. A Eulália. Garganta inflamada é sinal de depressão? Eu acho que ela está fazendo um questionamento. Ela quer saber se a garganta inflamada pode ser um sinal de depressão, porque você falou que pode ser um sinal de pessoas que têm problema de falar. Então, ela está questionando se pode também ser um sinal de depressão. Pode ser um sinalzinho aí que estamos engolindo muitos sapos, né? E precisamos aprender a expressar melhor aquilo que a gente quer, colocar limite no outro, né? Porque aí a gente vai ser mais feliz e com isso o nosso corpo também vai ser mais saudável. Não podemos generalizar, é preciso olhar cada caso, mas pode sim ser um sinalzinho de alerta para que algo, mostrando que algo não está legal mesmo. Tem que então pesquisar melhor. Tem. A Daniele Franca. Vanessa sempre nos brindando com seu conhecimento. Ela disse, deixa eu ver, Luci Vitória, boa noite. Eulália, tenho 43 anos e acho que não amadureci em certas coisas. A Bia fez outro comentário. Nesse momento de pandemia, a revolta se iguala e ingratidão. A Rosilene Marinho, parabéns pelos esclarecimentos. A Poli Sapori, empatia. Eulália, é ruim ficar em casa, estou desempregada, sempre trabalhei e hoje dependo dos irmãos. Realmente, Eulália, tem muitas pessoas, infelizmente, na mesma situação que a sua, né, vivendo esse momento difícil, mas não percamos a fé, tenhamos esperança, e tem muitas pessoas solidárias que estão ajudando as pessoas que estão na sua situação, e eu desejo que você tenha esse auxílio nesse momento. A Tânia, Vanessa, é sempre muito bom escutá-la. Obrigada. Bom, por enquanto são esses comentários. Vamos avançar, depois se tiver mais comentários a gente dá uma paradinha. Deixe-me ver aqui. As pessoas reagem, Vanessa, de maneiras diferentes a situações de estresse. Como lidar de maneira equilibrada com essas situações adversas? Você já falou de dicas para enfrentar esse momento difícil, e eu queria só assim, dar uma ressaltada nessa questão assim, dessa diferenciação. Tem pessoas que conseguem lidar bem com momentos de estresse e com situações adversas. Já tem pessoas que reagem de outra forma, cada um tem uma forma de reagir. Então, quais seriam as suas dicas para enfrentar esse momento difícil? Reforçando as dicas que você já deu. Sim. As formas de reação têm a ver com as lentes que a gente usa para ver a vida, né? Por que que as pessoas lidam de forma diferente com situações iguais? Porque cada um usa uma lente diferente, que tem a ver com as crenças, com a forma de... as crenças que limitam o nosso pensamento, a forma distorcida que às vezes a gente tem de ver o mundo. Tem pessoas que têm pensamentos catastróficos, né? Que pensam o tempo todo que tudo vai dar errado, né? Tem pessoas que pensam o tempo todo, vivem num mundo cor-de-rosa, com uma lente cor-de-rosa, que diante de uma situação, elas não, isso é muito tranquilo, não vai acontecer nada. Então, né, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa entender que a situação não governa a nossa mente. É a forma como a gente vê a situação que vai fazer com que a gente fique bem ou mal. Por exemplo, vamos fazer uma corrente aqui. Todos nós vamos começar a pensar juntos no que essa pandemia está nos trazendo de bom. Vanessa, mas eu estou ficando sem comer em casa.
Vamos pensar, então, o que o ficar sem comer pode estar te trazendo de positivo. Você está podendo eliminar uns quilinhos. Vanessa, mas você está brincando com uma coisa séria? Não, eu não estou brincando com uma coisa séria. Eu estou querendo te mostrar que a forma como a gente olha os momentos difíceis da nossa vida determina a forma como a gente se sente com relação a ele. Então, vamos ir além. Eu convido você nessa noite a dar um passo além. A gente já sabe que é difícil, a gente já sabe que tem muitas pessoas que estão perdendo a vida, a gente já sabe que é uma situação dramática mesmo, mas o que essa situação está me trazendo de positivo? Está trazendo de positivo para a nossa humanidade. Vocês já perceberam, vocês viram no noticiário já muitas reportagens dizendo como que o oxigênio, como que a atmosfera, né, o ar está menos poluído, né? Como que os mares estão menos poluídos, né? Os peixinhos estão lá mais felizes, né? Como que então o nosso planeta está se reorganizando? Como que as famílias estão tendo uma oportunidade de se reorganizar? Como que nós estamos tendo uma oportunidade de reorganizar as coisas na nossa vida? Então vamos olhar para a situação da vida, né, essa situação que a vida nos impôs, de uma nova forma. Isso é uma estratégia de defesa. Isso é algo muito importante que nós precisamos fazer nesse momento. Logo quando surgiu, Eliane, toda essa questão do coronavírus, eu convidei os meus clientes para fazer uma atividade comigo. E eu pedi a eles, eu vou dizer a vocês, vou fazer aqui num papel, eu pedi a eles para pegarem uma folha de ofício e escrever, né, Covid-19 ou coronavírus no centro e escrever ao redor todo o aprendizado que esse momento está trazendo para essa pessoa. Sabe? Começar a colocar no papel. Por exemplo, estou podendo ficar mais tempo com meu filho. Estou aprendendo a valorizar mais as pessoas da minha família. Estou olhando com mais amor para as pessoas ao meu redor. Estou me preocupando mais com o outro. Por exemplo, estou fazendo atividade física porque não tinha tempo de fazer antes. Sim, sim. Estou me conectando com pessoas incríveis. Olha, conheci a doutora Eliane Martins. Que coisa maravilhosa. Né? Sim, sim. Então, é pegar a situação e começar a desenvolver um novo olhar para essa situação, né? Porque aí a gente vai se fortalecendo, a gente vai entendendo, Eliane, que as coisas elas têm um propósito maior. Tudo na vida tem um propósito maior, né? E às vezes uma coisa que acontece hoje, a gente só vai entender a profundidade daquilo e a importância daquilo amanhã, lá na frente. E às vezes nem vai ser a gente que vai perceber. Por exemplo, em momentos de dificuldade, você não consegue enxergar o porquê você está passando por aquele momento. Você só vai entender aquele momento lá na frente. Aí lá na frente é que você vai conseguir compreender aquele momento difícil que você passou lá atrás. Então, muitas vezes a gente fica buscando muito respostas que você não vai ter naquele momento. Às vezes a resposta ela vai vir lá na frente. Aí você vai ver aquele momento que você passou lá atrás. Isso já aconteceu comigo e não foi só uma vez. Sim, então, essa ansiedade de querer saber por que eu estou passando por isso. E a gente fica se perguntando e querendo essa resposta naquele momento. Mas eu já aprendi que muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente não vai ter essa resposta no momento. A gente tem que ter a paciência de esperar o momento certo, porque lá na frente virá. Exatamente. É saber entender o processo da vida, né? Exatamente. E muitas vezes, o processo da vida. E muitas vezes essas respostas realmente não vai chegar para a gente. Vai chegar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos.
né? E nós estamos aqui como parte desse momento histórico. A gente via antes só nos livros, hoje a gente é parte da história, né? E a história, nós estamos a serviço da vida. E muito provavelmente, muitas coisas que estão acontecendo agora, né, na humanidade, vão trazer efeitos importantes para o amanhã, né? Efeitos importantes para a sociedade, para o mundo. Que às vezes os nossos filhos vão colher esses frutos, os nossos netos vão colher esses frutos. Então, a gente precisa dizer sim aos movimentos da vida, aos movimentos de transformação, aos movimentos de evolução, porque causa dor, sim, a perda, sim, a morte, sim. E eu costumo dizer que a gente precisa olhar com muito amor, com muita reverência a todas essas pessoas que estão perdendo a vida com o Covid-19, né? No sentido de que, por causa dessas mortes, muitas coisas estão acontecendo, né? Elas estão tendo uma função muito importante, a partida dela, a morte delas, estão cumprindo uma função muito importante na nossa vida, está gerando reflexão, está gerando mudança, né? Está gerando muitas coisas que nós ainda não somos nem capazes de entender. Então, eu costumo dizer que a gente também precisa ter um olhar amoroso e de reverência e de gratidão a todas essas pessoas que estão partindo a serviço da história, porque muitas coisas estão sendo modificadas no nosso planeta. Não é uma questão filosófica, é uma questão real. Muitas coisas estão vindo à tona, muitos erros, muitos problemas, né? A começar das nossas casas, dentro de casa, depois indo para o macrosistema, né? Na sociedade, na política, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Então, o mundo está passando por um momento de transformação. De transformação, de transformação. Nós estamos aprendendo a criar uma rotina diferente, conexões diferentes, para a gente poder se adaptar a essa nova realidade, a esse novo mundo. E se a gente não amadurecer, eu percebo, sabe, Vanessa, que se a gente não conseguir amadurecer com essa pandemia, com esse momento difícil que a gente está passando, né, a gente não vai conseguir evoluir. Então, essa percepção, ela é fundamental, essa conscientização. Exatamente. E eu amo essa palavra evoluir, né? É o nome da minha clínica, né? Espaço Terapêutico Sistêmico, evoluir, porque eu realmente acredito que nós precisamos evoluir, sabe? Isso é um imperativo da vida, né? É como se a vida está numa constante evolução. Eu entendo que a gente nunca vai alcançar o ápice de saber tudo. Não existe. Nem o maior gênio do mundo conseguiu isso. A gente vai evoluir ao longo da vida. Evoluir ao longo da vida. Até o último momento. Até o último momento, a gente vai estar em busca dessa evolução. Exatamente. Né? Então, é momento da gente pensar, né, Eliane? O que eu preciso resolver? Quais são as minhas pendências aqui nessa vida? O que está pendente comigo mesmo? O que está pendente na minha relação com o outro? Quantas pessoas estão se reaproximando de pessoas que estavam distantes por causa de brigas, de discussões, de situações da vida aí, né? E que estão nesse momento, por causa do medo do amanhã, né? Estão se aproximando, estão perdoando, estão pedindo perdão, estão fazendo conexões, criando pontes. Olha que coisa maravilhosa. Inclusive, aqueles amigos que a gente não falava há muitos e muitos anos, a gente não tinha tempo para ligar, a gente está se conectando com esses amigos que a gente tem de longa vida, que passamos longos anos sem ter contato. Eu mesma tive contato com assim, amigos que eu não falava há anos. E a gente voltou a se conectar, voltou a ter contatos e voltamos a ter uma aproximação, ainda que online, mas é uma aproximação, é um contato. Claro, não é? Claro, exatamente. Então, olha as oportunidades maravilhosas. Em meio à dor, claro que há dor. E não existe mudança sem dor. Ninguém cresce no meio da festa,
né? Não é assim que a gente cresce. A gente cresce é com a crise mesmo, é com os desafios da vida, porque é no momento em que chega, né, no momento que a gente está incomodado, no momento que a gente sai da zona de conforto, né, que a gente dá um próximo passo. Então, é o momento da humanidade dar um próximo passo. Então, olha que legal, todos nós estamos indo juntos, acabaram-se as diferenças. Todos nós, rico, pobre, né? Todo mundo está tendo que mudar, está tendo que reorganizar a sua vida, né? E eu acho que esse é o grande ensinamento que nós precisamos absorver nesse momento, para que não seja necessário a história se repetir, porque a gente não aprendeu a lição, né, Eliane? É verdade. A gente tem que parar de repetir história, repetir os erros. Né? Isso mesmo. Então, Vanessa, o nosso papo aqui está tão agradável. Por mim, a gente continua até esgotar esse assunto que é tão vasto. É verdade. E que merece realmente, né, ser destacado. As minhas questões, elas já terminaram. Agora eu vou deixar livre para você fazer os seus comentários, se você quiser acrescentar alguma questão que eu não tenha abordado, tá? Para a gente finalizar. Agora, o momento é livre para você fazer seus comentários. Okay. E antes disso, deixa eu só ler mais alguns comentários. Ótimo, acho ótimo. A Marlene Matos. Vanessa, sempre nos levando a pensar mais, refletir sobre nós mesmos e o que está ao nosso redor, nos fazendo repensar nossas atitudes e enxergar adiante. Gratidão sempre. Muito elogiada. Tá, Sheila Mara entrou agora. Boa noite, Sheila. Obrigada pela sua presença. A Bia fez um comentário aqui que eu achei interessante. Covid. Aí ela escreveu assim, entre aspas, convida. Isso! E a Flora deixou outro comentário. A pandemia é um grande convite à evolução. É isso que nós acabamos de comentar. Muito interessante os comentários. Muito obrigada pelos comentários. De todos. A Bia e a Poli fazem parte, né, dessa rede aí que me acompanha há algum tempo, né, clientes, né, estão num lugar aí muito especial no meu coração, de clientes e amigas que estão caminhando e entendendo o convite que o Covid trouxe, né, um convite à evolução, e a gente decidiu, né, entrar junto desse convite que foi feito por alguém aí no mundo, em que a gente recebeu o convite, eu não sei exatamente de onde veio, mas de mudar o nome, né, de Covid-19 para Covida, né? Muito interessante esse olhar. E, né, para trazer, né, esse convite à vida mesmo, porque eu acredito muito que é isso que nós precisamos e que é isso que esse vírus veio nos trazer, né? Eu quero agradecer, na verdade, né? Fechar agradecendo essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com você. Agradeço muito o carinho, né, do seu convite, né? Essa confiança em me trazer até a sua página, seu programa, para conversarmos, né? Me sinto muito grata, muito honrada, né? A todos aqueles que estiveram conosco aqui hoje, conversando um pouquinho, né? Eu quero convidar a conhecer também, a que todos conheçam o meu trabalho, o meu Instagram, né? Vanessa Viegrates, _ psicóloga, né? E o Instagram também do Espaço Terapêutico Sistêmico Evoluir, que é Spaco _evoluir. Lá encontra-se todas as informações de contato, onde eu atendo, onde fica a clínica, né? E vai ser um prazer enorme um dia receber você no Espaço Evoluir, conhecer o nosso trabalho. Tem muitas atividades que a gente realiza, muitos encontros terapêuticos, constelação familiar, workshop, mas está paradinho agora, né? As atividades de grupo, mas em breve a gente te retoma e eu gostaria muito de te receber e receber todos que estão conosco para a gente continuar nesse processo de evolução, de crescimento, né? E de autoconhecimento que é tão precioso. Vai ser um prazer, Vanessa, conhecer
esse espaço, o espaço onde você atende, o espaço Evoluir. E eu vi o seu currículo, Vanessa, o seu currículo ele é muito rico, você tem muitas especializações na área, então, antes de fechar, eu queria que você falasse das suas especializações, para as pessoas, quem não conhece o seu trabalho, poder conhecer quais as áreas que você atua. Sim, eu sou formada há 10 anos, né? Sou terapeuta sistêmica de casais, famílias, né? Também o atendimento, atuo com atendimento individual, clínico. Sou sexóloga clínica também, tenho especialização em sexologia clínica, uma área muito importante para todos nós, né? Especialista também em psicogenealogia, que eu tenho um orgulho enorme de falar da psicogenealogia, porque ela é novinha no Brasil, né? E eu sou uma das 7 primeiras, e eu tenho a honra de dizer da nossa árvore genealógica. Isso, e todas as transmissões inconscientes que foram se dando de uma geração para outra, e que às vezes a gente hoje está vivendo coisas que a gente acha que é a nossa história, que é aquilo que nós escolhemos, mas não é, né? É o resultado de coisas que foram acontecendo e que precisam ser vistas para serem curadas. E eu sou especialista nesse assunto de transmissões transgeracionais, né? E através da psicogenealogia eu tenho feito um trabalho muito interessante em Ribeirão das Neves. Sou uma das 7 primeiras especialistas em psicogenealogia do Brasil, com formação da França. Parabéns! Muito obrigada, né? Com uma excelente mestre, né? Minha professora, a doutora Mônica Justino, que trouxe essa formação para o Brasil, né? Sou pioneira em constelação familiar sistêmica aqui na nossa cidade, em Ribeirão das Neves, né? Que é também uma terapia maravilhosa que eu convido a todos a conhecerem, a entender melhor do que se trata. Através da constelação a gente consegue descobrir e entender o nosso posicionamento na vida e por que as questões estão se repetindo, os adoecimentos e tudo, e como que a gente pode fazer para desdobrar e ir além, né, e ter uma vida melhor e mais saudável. E também, né, a terapia cognitiva, né, então eu trabalho dentro da abordagem sistêmica e cognitiva, e estudar é uma coisa que eu amo, então tem muita coisa aí, eu acho que eu nem lembro de tudo, porque eu gosto muito de estudar e me dedico muito a isso. Percebe-se, Vanessa, pelo currículo extenso, você é uma grande estudiosa. Eu gosto. A gente tem o privilégio de ter uma profissional como você, com tantas especialidades, com tantas oportunidades de auxiliar os moradores do município. E é com muita honra que eu faço isso. Sou nascida em Ribeirão das Neves, né? Nasci em Belo Horizonte, vim para cá, né? Porque não tinha como nascer aqui. E fico muito feliz de poder ser essa profissional aqui na nossa cidade, né? Eu acho que eu faço isso com muita alegria, com muita gratidão, porque aqui é um solo próspero. Merece ter uma profissional como você. Que é um muito povo muito batalhador, um povo sofrido, merece muito ter uma profissional do seu gabarito, né? Vanessa, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação aqui na minha live. Você foi muito atenciosa, muito carinhosa desde o início, disponibilizou um tempinho da sua agenda, que eu sei que a sua agenda é muito cheia, e você arrumou esse tempinho aqui para falar com a gente, nos proporcionou uma maior conscientização de como nos cuidarmos, de como refletir sobre esse momento que nós estamos atravessando, de como lidar com os filhos. Então, a sua contribuição foi muito valiosa, foi um grande prazer te receber aqui no programa a minha live, e espero que a gente tenha outras oportunidades de bater outro papo. Será um prazer enorme. Então, muito obrigada a todos pela participação.
É muito importante essa participação de vocês, principalmente as pessoas que estão sempre me acompanhando nas minhas redes sociais, e na semana que vem tem mais. Terça-feira a gente vai ter uma outra live e a gente vai conversar um pouquinho sobre um outro assunto muito importante que em breve eu vou falar lá na minha página, aliás, aqui na minha página do Face. Obrigada a todos, boa noite, um ótimo final de semana, um beijo muito grande para todos vocês e para você também, Vanessa. Até mais. Um grande beijo, até mais.